Nossa palestra tem como temática o papel do setor portuário na transição energética, o case do hidrogênio verde. Vamos conhecer então a nossa palestrante. Gostaria de chamar então aqui ao palco a Camila Maia, gestora de projetos estratégicos do Porto do Pecém. Conhece demais, não só essa questão mesmo da importância da área da região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, mas também a questão do hidrogênio verde que ela vai trazer para vocês. Camila, por favor, fique à vontade. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer aí ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém pela oportunidade, também para a organização do evento, né, de falar aqui um pouco para vocês sobre o tema de hoje, que seria o papel do setor portuário na transição energética. Primeiro, um contexto, uma introdução do porquê que a gente tem falado cada vez mais nesse termo de transição energética, fontes de energias renováveis, substituição dos combustíveis fósseis e coisas do tipo. Acho que não é novidade para ninguém aqui que nós estamos vivendo aí uma escalada, né, um aumento do número de emissão de gás carbônico na atmosfera. Essa emissão ela contribui para o aumento do efeito estufa. O efeito estufa aí causa também um aumento no aquecimento global e isso reflete nas nossas condições climáticas aí por todo o planeta Terra. Como, por exemplo, aí a gente tem visto secas extremas, aumento do nível dos oceanos e isso impacta mais diretamente as sociedades mais pobres. Enquanto que o aumento da emissão do gás carbônico é feito pelas sociedades mais ricas. Então, o principal fator da necessidade da mudança dessa emissão do gás carbônico na atmosfera seria para evitar essas condições climáticas que estão aí nos deteriorando o planeta Terra. Um outro fator que a gente pode também adicionar a isso é a questão da dependência energética. Hoje nós somos muito dependentes do mercado de petróleo e de gás. Um exemplo que a gente está vivendo, vendo de perto aí, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem feito aí o preço do petróleo, o preço do gás disparar, alcançar aí níveis máximos, né? Também refletindo aí na economia do mundo todo. Entendendo a razão da necessidade dessa transição energética, as nações aí, várias nações do mundo todo têm se unido para tomar medidas, né, enérgicas, medidas aí mais emergentes em relação a como frear, a como diminuir ou até mesmo a como zerar essa emissão de gás carbônico na atmosfera. Aí nós temos alguns exemplos, né, tem inúmeros outros mais, alguns exemplos de conferências realizadas pelas Nações Unidas, onde os países se comprometem com medidas para reduzir essas emissões de gás carbônico. Semana passada nós tivemos a COP27, foi feita no Egito, e aí lá tivemos inúmeros países participando, e uma frase que me chamou muita atenção foi dita pelo secretário-geral da ONU, que disse que o planeta Terra está indo em direção ao inferno climático, e a sociedade está caminhando para um suicídio coletivo. Caso essas metas não sejam alcançadas, caso os países realmente não façam a sua parte na redução do gás carbônico na atmosfera. Então, realmente, uma frase aí muito impactante. Bem, entendido a razão do porquê que a gente precisa trabalhar para mudar a nossa energia, a nossa matriz energética, eu trago aqui um estudo feito pela Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, onde ela apresenta os principais pilares para essa transição energética.
né? O principal fator, ela traz aí, seria a eficiência energética, ou seja, fazer mais com menos. Essa eficiência ela sendo puxada pelas energias renováveis e pelo hidrogênio estando aí, né, como um dos protagonistas dessa transição energética. Essa mesma agência internacional, em um de seus relatórios, ela projetou, gente, que até 2030, nos próximos 8 anos, num tempo muito curto, então, o mercado do hidrogênio verde ele vai deixar de ser um mercado que hoje está em desenvolvimento, ainda está se criando, para ser um mercado realmente dominante. Então, é uma projeção muito ambiciosa, já que hoje, como eu falei, o mercado dominante é o de petróleo e de gás. E aí eu falo um pouco o que é esse hidrogênio verde tão comentado, tão visto nas notícias ultimamente. Um termo também que tem sido aí mais comumente usado é o hidrogênio renovável, tá? O hidrogênio em si, ele não é algo novo. Ele é o elemento mais abundante do universo e já é largamente utilizado em processos industriais. O ponto central do que a gente vê no hidrogênio verde é como esse elemento é produzido. Então, existem aí outras nomenclaturas, não sei se vocês já ouviram falar em outras cores de hidrogênio. A gente tem, por exemplo, o hidrogênio cinza, que ele é feito a partir da queima de combustíveis fósseis, ou seja, existe aquela emissão de gás carbônico, que é o que a gente quer evitar. Existe o hidrogênio azul, que é quando ele é produzido também pela queima de combustíveis fósseis, mas é um processo de recaptura do gás carbônico que é emitido. Então, há aí uma redução desse gás carbônico, não há uma zero, mas há uma redução. E há o hidrogênio verde, que do início ao fim da sua produção, ele não tem ele é zero emissão de carbono. Então, ele é realmente o mundo ideal, ele é o melhor dos mundos, caso, né, o que a gente tem planejado, projetado e vendo em todo mundo se concretize. A produção desse hidrogênio verde começa aí, como vocês podem ver lá em cima, pela geração das energias renováveis, principalmente as energias eólicas e solar. Tá? E aí uma observação interessante é que esse suprimento da energia, ele é a maior parte do custo dessa produção do hidrogênio, aí em torno de 70%. Então, países, regiões que tenham essa energia renovável mais competitiva, com certeza vão se destacar nesse mercado do hidrogênio. Em seguida, ele é feito por meio de um processo chamado eletrólise da água. Então, a molécula de água, o H2 e o O, né, o H2O, ele é quebrado, ele é partido. Esse hidrogênio ele é individualizado. Em seguida, esse hidrogênio é comprimido, armazenado e transportado aí para seja distribuído no mercado interno, seja distribuído no mercado externo aí para as exportações. E aqui a gente pode ver uma imagem que mostra aí a grande diversidade de utilização desse hidrogênio. Como eu disse, ele já é utilizado em alguns desses processos. E o hidrogênio verde traz aí outras possibilidades de fazer essa substituição de que hoje é utilizado combustíveis fósseis para o hidrogênio verde. Então, ele pode ser, por exemplo, usado nos processos de refino, na produção de amônia, que é utilizado para fazer fertilizantes. Pode ser utilizado no setor de energia, funcionar como baterias, por exemplo, para carros elétricos. Pode ser utilizado para aquecedores residenciais. Substituição, por exemplo, dos combustíveis, tá? De meios de transporte como aviões, trens, ônibus. Realmente aí é uma grande diversidade de utilização desse produto, contribuindo para reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Essa imagem mostra um pouco da estratégia do Porto de Roterdã, que é um porto parceiro do Porto do Pecém, do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, né? Enquanto o Complexo do Pecém tem a pretensão de ser o principal exportador desse hidrogênio, Porto de Roterdã tem a pretensão de ser o principal importador do hidrogênio. Então, é uma conexão direta que nós estamos trabalhando para concretizar.
Porto de Roterdã, ele projeta que até 2050 vão ser aí comercializados 20 milhões de toneladas de hidrogênio verde. Dessas 20 milhões, ele quer importar aí quase que toda essa quantidade, aí algo em torno de 18 milhões. E desses 18 milhões, o Porto do Pecém tem a expectativa aí de já em 2030, nos próximos 8 anos, conseguir exportar aí de 20% a 30% dessa quantidade. Bom, entendemos a transição energética, entendemos o papel do hidrogênio, agora qual é o papel dos portos nesse cenário, tá? Os portos têm um papel central para viabilizar essa nova economia que está se formando, esse novo mercado. Primeiro porque, principalmente nos portos industriais, já existem ali uma série de empresas que podem iniciar os seus próprios processos de descarbonização. A gente tem exemplo de uma empresa já no Complexo do Pecém, já muito desenvolvida em um projeto de uma planta piloto de produção de hidrogênio para fornecer energia para si mesma. Então, deixando de utilizar as fontes padrões, como a gente conhece, óleo e gás, para utilizar o hidrogênio verde. Além disso, os portos, gente, eles são um ponto direto de conexão entre a oferta e a demanda. Então, acabamos de citar aqui a conexão, por exemplo, entre o Porto do Pecém e o Porto de Roterdã. Temos outros fatores também, como, por exemplo, a conexão dos portos com outros meios de transporte, né, ferroviário, rodoviário. E eu citaria também aí um próximo, que não está na apresentação, que no futuro vão ser instalados os parques de energias eólicas offshore, ou seja, no mar, que seria aqui também uma nova possibilidade de energia renovável para suprir essas fábricas instaladas que vão vir a produzir esse hidrogênio verde. Para vocês terem uma noção da importância dos portos, vocês terem uma noção da importância dos portos nesse mercado, e na verdade até em todos os mercados, aí tem um número muito expressivo que mostra que 90% de todos os bens comercializados no mundo foram transportados pelo meio do transporte marítimo, tá? Então, certamente, o hidrogênio também vai seguir aí essa tendência. Outro número também que demonstra essa dimensão de grandeza aí, mostra que apenas no ano de 2021, mais de 10 bilhões de toneladas de carga foram movimentadas pelo mar, aí entre importação e exportação, equivalendo aí a um valor de mais de 28 trilhões de dólares. Nos próximos slides, nesse e no seguinte, eu faço um comparativo, talvez, de como é o mercado atual, aí dominado, como eu disse, pelo petróleo, né? Temos também o de gás. Hoje, com esses países sendo os maiores exportadores e os maiores consumidores. Então, você vê aí que é um mercado global, pela imagem. E mostro também como é a expectativa de que vire esse mercado de hidrogênio, que vai vir a ser dominante, como eu mencionei. A tendência é que ele também se torne um mercado global, né? Tendo aí Estados Unidos, Ásia e Europa como os principais recebedores desse produto. E, por outro lado, aqueles países que eu mencionei, que têm energias renováveis mais baratas, vão vir a ser os principais exportadores desse produto. Então, a gente consegue ver pelo mapa muito claramente que essas rotas, né, esses corredores vão se criar para conectar essas ofertas a essas demandas. Bom, falando em energia renovável, né, a gente viu que é o fator aí talvez mais competitivo para diferenciar quem vai largar na frente nesse mercado do hidrogênio. Eu mostro aqui para vocês como nós, brasileiros, e como nós, nordestinos, estamos com essa vantagem aí bem na frente de outros países, tá? A matriz elétrica do Brasil, ela já é mais de 80% formada por energias renováveis. E vocês podem ver pelo gráfico que é uma média muito superior aos outros países do mundo, países aí até mais desenvolvidos, tá?
Especialmente no Nordeste, essa matriz elétrica, ela também mostra que também nós no Nordeste temos esse grande fator competitivo. Mais da metade aí da capacidade eólica do Brasil está na região Nordeste, tá? A região Nordeste já é a maior geradora de energia eólica do país e tem também crescido muito na energia solar. Vou dar uma acelerada, tá, gente? Desculpa, porque meu tempo está ficando curto. Aqui um pouco, né, para mostrar para vocês o que é o hub do hidrogênio verde no PECEM. A gente mostra toda aquela cadeia de valor que eu já falei para vocês, com o suprimento das energias renováveis, a utilização da água, onde esse produto pode ser utilizado, por exemplo, aí, na substituição dos combustíveis, utilizará o porto para fazer a exportação. E hoje o que nós temos planejado no PECEM, vocês estão vendo aí os números, é uma produção aí já em 2030 de mais de 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde. Essa produção, ela vai depender de uma infraestrutura que também já está sendo planejada no complexo do PECEM. E aí eu vou falar de baixo para cima, do item E para o item A. O item E é o local onde as empresas vão se instalar, que fica exatamente na zona de processamento de exportação do complexo do PECEM. Daí elas vão se conectar tanto à energia, né, as redes elétricas que já existem, e um corredor de utilidades onde vão ser instalados dutos, né, para o transporte de gás, de água, até uma área que a gente tem chamado de tancagem compartilhada, ou seja, onde o hidrogênio vai ser armazenado pelas empresas e seguirá para o porto para ser exportado para o mercado exterior, ou ficará no próprio complexo do PECEM para ser distribuído no mercado interno para as empresas situadas ali na sua região. Aquela mesma imagem que vocês viram no slide anterior, ela pode ser também vista nesse formato. Vocês vão ver desde o início aqui, né, o suprimento da energia renovável, a produção do hidrogênio, a sua conversão aí em derivados, o seu armazenamento e distribuição para o mercado local ou mercado exterior. E aqui, novamente, diversas utilidades desse produto. Opa, passei demais. Bom, e aqui para concluir, gente, para não estourar meu tempo, é aqui uma demonstração clara de que esses fatores competitivos que eu citei para vocês realmente fazem sentido e realmente estão se concretizando, tá? Aqui é um estudo feito pela Bloomberg em 2020, que já coloca aí o Brasil como o local que tem o valor de hidrogênio aí mais barato do mundo, tá? Na frente de vários outros países, como eu disse, também mais desenvolvidos. E isso certamente tem relação com a questão das energias renováveis que eu mostrei para vocês, que é a maior parte de produção do hidrogênio, a maior parte do custo dessa produção. E por fim, para concluir, também demonstrando a nossa pretensão de se conectar diretamente ao porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa e parceiro do complexo industrial e portuário do PECEM, né? Reiterando, o porto de Roterdã pretende importar aí, até 2050 18 milhões de toneladas. Nós do PECEM pretendemos ser um dos principais exportadores, já alcançando aí nos próximos anos algo em torno de 20% a 30% dessa demanda e tudo se concretizando, que esse número também aumente com o tempo. E assim eu concluo a minha fala. Espero que não tenha sido tão... Espero que não tenha sido tão enfadonha, tão técnica, mas tentei dar uma geral aí, de novo, da transição, do papel do hidrogênio e do papel dos portos para conseguir alcançar esses planos. Obrigada, gente. Salva de palmas para Camila. De forma alguma, Camila, sua apresentação foi extremamente didática,
mesmo assim, porque você conseguiu dar um panorama muito amplo de uma maneira simples, né? Eu acho que aí vocês agora entenderam como o Ceará, de fato, está bem posicionado nessa questão do hidrogênio verde, essa nova matriz energética que pode ajudar demais, não só a questão econômica, mas também a questão ambiental e de sustentabilidade. Camila, muito obrigado por sua participação, pelo compartilhamento de conhecimentos. Gente, e aí agora nós vamos para o horário do intervalo, para o almoço, lembrando que às 14 horas nós vamos voltar com a nossa programação do segundo dia do 5º Seminário Oportunidades para o Jovem na Logística. Vocês podem aproveitar o tempo para visitar os estandes, conhecer os patrocinadores e apoiadores do evento. Os estandes estão extremamente interessantes. Lembrando que todos os nossos palestrantes indistintamente falaram da questão do relacionamento e do conhecimento. Do conhecimento e do relacionamento. Então aproveite essa oportunidade que vocês estão tendo para estar em contato com algumas das grandes empresas do setor, organismos e instituições que estão participando da Expolog 2022. Nos estandes vocês vão entender e conhecer um pouco mais do que é o setor de logística e, claro, vão já vislumbrar alguma coisa aí de acordo com o que vocês gostam, o que vocês querem seguir na vida. Não percam essa oportunidade, porque esse nosso seminário é exatamente para isso, para trazer informações, para estimular vocês a buscarem e observarem o setor de logística como espaço para vocês também seguirem profissionalmente. Então, muito obrigado na presença de cada um de vocês que estão aqui, a presença de quem nos acompanhou na plataforma Virtuale. Nós vamos dar essa paradinha agora para o almoço, 14 horas de reloginho em ponto, nós retornamos para continuar o nosso seminário. Muito obrigado, 5º Seminário de Oportunidades para o Jovem na Logística, uma programação da Expolog 2022. Voltamos às 14 horas.